os organizadores, em particular o Cláudio aí. Cláudio, pelo convite e pela oportunidade de vender o meu peixe aqui, né? Bom, aqui então no INPE a gente tem um grupo de geometria diferencial bastante diversificado, né? A gente tem um pessoal que trabalha com superfícies mínimas, curvatura média constante. Temos também a linha de teoria de subvariedades, geometria simplética. E estamos diversificando até mais. Hoje eu vou falar sobre a minha praia aqui, que é a chamada análise geométrica, que é uma sub-área da geometria diferencial que interage com a análise, né, ou com as equações diferenciais parciais. Eu dei uma palestra muito parecida aqui no INPA no ano passado, então eu peço desculpas aí a quem já esteve lá, por exemplo, o Jorge, né? Se eu repetir aqui parte do material, tá? Então, a ideia, eu vou tentar ser o menos técnico possível e o meu objetivo é dar uma ideia de quais são os tipos de problemas que são interessantes e que tipo de método é usado para resolver esses problemas. Então, a palestra vai ser mais ou menos um passeio, né? Eu vou falar, meio que começar com o marco inicial da análise geométrica, que é a demonstração da conjectura de Calabi pelo Yau, na década de 70. Vou terminar com uma espécie de coroamento da área, que é o teorema do Perelman, provando a conjectura de Poincaré. E aí, meio que no meio, eu falo um pouco sobre algumas das minhas contribuições. Muito bem. Então, isso aqui pode causar um pouco de confusão, né? São duas áreas distintas, né? Que têm interseções, é claro, mas são distintas. Então, qual é o papel das duas aqui? Bom, pelo menos no meu caso, eu prefiro pensar assim. O que a análise geométrica faz é o seguinte: primeiro, os problemas são geométricos, ou seja, a gente está fundamentalmente interessado em teoremas que são relevantes para a geometria diferencial. Agora, o que acontece é que, pela natureza das coisas, né, muitos desses problemas caem em equações diferenciais parciais. Então, para resolver esses problemas, a gente usa métodos da análise, ou métodos analíticos. Então, como o meu foco principal, né, é no resultado, né, que é alguma coisa interessante para a geometria, eu me considero mais um geômetra analista do que um analista geômetra. Mas é um pouco ambíguo essa distinção aqui. Muito bem. Bom, são duas áreas distintas, mas existe uma interseção muito grande com outras áreas da matemática, como a gente vai ver aqui ao longo da palestra, né? Então tem interseção, por exemplo, com geometria complexa, com topologia, com física, por exemplo, etc, etc. E muitas vezes os métodos da área conseguem resolver problemas que eram considerados anteriormente puramente de uma área diferente, como vai ser o caso da topologia aqui. Geometria algébrica poderia incluir nessa lista também. Bom, existe um tema básico que guia a gente nesse estudo. Esse tema vai aparecer várias vezes aqui ao longo da palestra, que é um tema bastante vago, mas ele serve como guia. O tema é o seguinte: a gente, em geometria, é obcecado por encontrar, em vários contextos diferentes, formas especiais. A gente está querendo sempre estudar, por exemplo, geometrias que são melhores do que as outras, né? Que são especiais em algum sentido. Então, o tema básico que eu poderia colocar aqui consiste em encontrar, e aqui eu vou ser, não rigoroso, vou colocar entre aspas, encontrar formas especiais. E eu vou dar vários exemplos desse tema básico aqui. Um bem simples, só para ilustrar a ideia, né? É o seguinte: imagina que a gente está olhando aqui para o R3, espaço tridimensional, e a gente quer olhar para todas as esferas que estão contidas nesse espaço. Esferas do ponto de vista topológico, né? Que você pode deformar a esfera, você pode, desde que você não rasga, não colhe, né? Para o topólogo continua sendo uma esfera. Então você tem várias possíveis, né? Você tem uma coisa assim, por exemplo. Isso aqui é uma esfera, você pode ter uma outra coisa muito complicada aqui, mas que ainda é uma esfera, né? Então, para
para um topólogo, né? Esses dois objetos são equivalentes porque existe uma bijeção entre eles que preserva a noção de vizinhança, que é o que interessa para o topólogo. Mas o geômetra não. O geômetra está interessado não só na noção de vizinhança, mas ele quer fazer medidas precisas na superfície. Quero calcular distâncias, quero calcular curvaturas e por aí vai. Então posso perguntar, entre todas as esferas topológicas aí, se existe uma que seja especial. Claro que a resposta é óbvia, né? Existe uma que é, pelo menos para nós humanos, né? É a especial, é a de raio R, por exemplo, de raio constante. E você pode justificar isso de várias maneiras. Ela, por exemplo, ela é a única esfera que é invariante pelas rotações. É uma justificativa. Mas para essa palestra, né, a justificativa mais conveniente é que ela é a única esfera de curvatura constante. Eu vou já lembrar aqui para vocês o que é a curvatura, né? Mas entre todas as esferas, as canônicas aqui de raio R são as únicas de curvatura constante. E curvatura cai numa equação diferencial parcial. Ou seja, se a gente aprende o que é curvatura e, por exemplo, usa um sistema de coordenadas para calcular, a expressão que vai aparecer vai envolver, naturalmente, derivadas parciais. Então, muitas vezes, para encontrar essa forma especial aqui dentro do tema básico, né, você precisa resolver uma equação diferencial. Equação diferencial. Que muitas vezes é uma equação diferencial parcial, porque ela envolve derivadas parciais, que a gente chama de EDP. E aí entra a análise. Se você quer resolver um problema, né, uma equação, por exemplo, existem dois métodos. Né? Você pode resolver a equação explicitamente, e aí é muito bom, ou não, e aí você tem que aproximar a solução. Né? Quando você aproxima a solução, naturalmente você cai na análise. A ideia de limite, né, vem da análise. Então você quer resolver uma equação diferencial, e em muitos casos o que acontece é que essa solução é única. Pode acontecer da solução ser única para o seu problema. Se esse é o caso, então a gente está no melhor dos mundos. Né? Se você tem uma solução única, então acabou o problema. Ela é a melhor. Agora, em outros casos interessantes, você tem mais de uma solução. Né? Você não tem solução única. Então aí aparece o estudo que a gente chama, em alguns casos, o estudo do espaço de moduli, ou de módulos, né? Que é simplesmente um nome para o espaço de soluções. Então, se você tem mais de uma, você não tem uma que é melhor do que as outras, você estuda o espaço inteiro, que é o chamado espaço de moduli. Muito bem. Uma das propostas da análise geométrica é alterar um pouco o seguinte filtro. Existe um filtro bastante conhecido, né? Para quem vocês já fizeram cursos de física, né? Muitos problemas físicos são modelados por equações diferenciais. Então existe aqui uma relação muito forte entre a física e as EDPs. Você tem uma equação diferencial, você pode, por exemplo, alterar um coeficiente, né? Você pode alterar um expoente, você pode fazer milhões de coisas. Então você tem zilhões de equações diferenciais que você pode estudar. Então o que os analistas ou os EDPistas fazem eles vão estudar aquelas que são relevantes para a física. Né? Se tem tantas, você tem que fazer uma escolha, você escolhe aquelas que são importantes para os físicos. E geralmente essas são as mais interessantes para os matemáticos também. Então a ideia é que acontece algo parecido na análise geométrica, né? Você substitui a física, não substitui inteiramente, mas a ideia é que agora a gente vai usar a geometria como filtro. Ou seja, como eu falei, acontece algo parecido. Dentre as várias equações diferenciais parciais, muitas delas são relevantes e aparecem naturalmente em problemas de geometria. E novamente acontece essa história de que elas tendem a ser mais interessantes do que uma equação genérica. Mas na verdade isso aqui não é uma substituição completa, porque existe muita relação entre, como a gente vai ver, entre física e geometria também. Muito bem, isso tudo é bastante vago, né? Só para dar uma ideia geral aí da área. Vamos começar agora
falar de conceitos mais precisos, né? Tentando evitar, claro, aspectos mais técnicos. Então, antes de continuar a palestra, eu preciso revisar aqui o conceito de curvatura. Então, vou fazer uma revisão rápida da ideia de curvatura. Ou seja, explicar em alguns minutos o que é a geometria riemanniana. O mais importante aqui, o que é a curvatura de um espaço. Então, e aí depois a gente continua na palestra. A ideia é começar com coisas simples, né? Então, a primeira coisa que você faz é, por exemplo, pegar uma curva plana. Pega uma curva plana, um objeto muito simples, pergunta o que é a curvatura. Vocês já devem ter visto isso, né? Estou só lembrando aqui. Se você tem uma curva plana alfa de S, por exemplo, é sempre conveniente andar a curva com velocidade constante igual a 1, porque isso equivale a fixar a parametrização, né? E aí a ideia de curvatura é muito simples, o que você olha para o vetor velocidade, alfa' de S, fixa uma direção, por exemplo, horizontal, mede o ângulo que essa tangente faz com a horizontal, e a curvatura da curva plana nada mais é, então, do que a taxa de variação desse ângulo. Essa é a definição. Que é bastante razoável, né? Uma reta tem curvatura zero, um círculo vai ter curvatura constante, e assim por diante. Então, essa é a curvatura de curvas planas. O próximo passo é olhar para superfícies no espaço tridimensional, que é superfícies que a gente está acostumado a visualizar no dia a dia, né? Então, agora você olha para... Deixa eu só observar aqui que, da forma como eu defini, né, esse objeto aqui pode mudar de sinal, né? Por exemplo, aqui o ângulo, nessa região aqui o ângulo está aumentando, então a curvatura aqui vai ser positiva. Já aqui em cima o ângulo diminui, nessa região aqui a curvatura é negativa, então a curvatura é um número que vem acompanhado de um sinal. Muito bem, então voltando aqui para o caso de superfícies, né? Então, imagina aqui que a gente está no R3, temos uma certa superfície, contida em R3. Pergunta é como definir curvatura. A ideia é, vamos tentar reduzir o caso de curvas planas. O que você faz é o seguinte, você pega um ponto aqui na sua superfície, existe uma direção que é perpendicular ao plano tangente, né, que é a chamada normal, e o que você faz é o seguinte, para cada direção agora tangente à superfície, naquele ponto, digamos, de comprimento 1, para fixar o comprimento, você corta agora a sua superfície com o plano gerado pela normal e pela direção V. Quando você faz esse corte, naturalmente, que você obtém uma curva plana. Vou passar uma curva plana aqui. Talvez o amarelo não dê muito para distinguir. Essa curva plana agora vai depender da direção, e a ideia então é que a curvatura, definição, na direção V, é simplesmente a curvatura dessa curva plana, no ponto P. Curvatura de CV em P. A gente reduziu o caso de curvas planas. Quando você faz isso, o que acontece é que a gente vai ter agora uma coleção de curvaturas, né? Porque a curvatura vai depender agora da direção tangente que você escolheu no início. E não era muito essa a intenção, a gente queria ter números, né? Nós queríamos ter números precisos, como aqui. Então o que se faz é o seguinte, é o que se faz classicamente, você olha para a maior curvatura, chama ela de K1, por exemplo, é o máximo das curvaturas. Você olha para K2, que é a menor delas, naquele ponto. E se aprende num curso de geometria diferencial que se você conhece essas duas, você conhece todas as outras. Essencialmente porque isso aqui é dado por uma forma quadrática. Mas muito bem, você tem essas curvaturas, que são chamadas de curvaturas principais, e aí você pode fazer duas coisas diferentes. Uma, você pode pegar a média delas, é a chamada curvatura média, que é bastante importante para o estudo de superfícies mínimas, né, que é uma área muito clássica e já antiga, né, muito importante em geometria e matemática. Mas para essa palestra, a curvatura mais importante é a outra, que é obtida a partir do produto das duas.
Você multiplica as duas curvaturas principais. Essa aqui é chamada curvatura de Gauss. E ela é importante porque o Gauss fez a descoberta extraordinária, né? Para a época era extraordinário, de que esse número aqui, essa curvatura de Gauss, não a média, a curvatura de Gauss, essa daqui, apesar de ela ter sido definida, né, usando seções aqui, né, usando o espaço ambiente, ele conseguiu provar que esse número aqui só depende da superfície, ele só depende de medidas feitas sobre a superfície. Então, se você quiser calcular a curvatura de Gauss, você pode esquecer o R3, basta tomar medidas sobre a superfície. Esse é um teorema fenomenal, chamado Teorema Egregio, que significa teorema excelente em latim, e foi o que abriu as portas para a chamada geometria riemanniana, ou geometria abstrata, se você quiser. Quer dizer, você pode esquecer o ambiente. Então o Riemann, né, pegou daí, né? Começou daí. Então essas são as curvaturas para superfícies. O último passo agora é ir para dimensões mais altas. E aí a gente acaba a revisão. Então como é que... Agora a gente tem um espaço de dimensão alta. Esses espaços a gente são chamados de N-variedades. Uma N-variedade é simplesmente... Você pode pensar como sendo uma superfície N-dimensional. Quer dizer, as variedades de dimensão 1 são as curvas, né? As variedades de dimensão 2 são as superfícies, e assim por diante. Então são objetos que eu vou desenhar aqui como uma superfície, mas eles podem ter dimensão bem grande, que tem a propriedade de que em cada um de seus pontos o espaço admite sistemas de coordenadas. Sistema de coordenadas aqui no Rn. Então, a dimensão do espaço nada mais é do que o número de coordenadas que você precisa para especificar a posição de um ponto. Você tem um sistema de coordenadas aqui. Então, a gente quer estudar as variedades, né? Mas, por enquanto, esse é um objeto que ainda não assumiu nenhuma geometria em particular. É só um espaço topológico. Pergunta, antes de falar de curvatura, a pergunta é o que é uma geometria? E a ideia é muito simples. Você olha aqui para esses espaços vêm com um espaço tangente, que vai ter um espaço vetorial que tem a mesma dimensão da variedade. E aí, uma geometria, o nome técnico para isso é métrica riemanniana, né? Em alguns momentos da palestra eu vou usar o termo geometria, mas a gente chama de métrica riemanniana. É simplesmente uma escolha de um produto escalar em cada um desses espaços tangentes. Então, em cada um desses espaços tangentes, se você me dá dois vetores, U e V tangentes, a geometria me diz, a métrica me diz qual que é o produto escalar dos dois. Ok? E esse produto escalar pode variar de ponto a ponto. Por exemplo, se a superfície está contida no espaço tridimensional, ela já herda naturalmente um produto escalar do R3. Já tem um produto escalar aqui. Então ela já vem com uma métrica riemanniana. Então essa aqui é a geometria, né? Uma vez que você tem uma noção de produto escalar, né? Você sabe calcular o comprimento de um vetor, você sabe calcular o comprimento de uma curva, né? Volume de uma região, assim por diante, tarará, e você consegue definir o que é curvatura. Então deixa eu explicar o que é curvatura aqui para a gente terminar essa parte. A ideia, novamente, é, a gente não sabe o que é curvatura de uma variedade, mas a gente sabe o que é curvatura de uma superfície. Então o que você faz é o seguinte, você olha aqui no espaço tangente, que pode ter dimensão gigantesca, né? Vou desenhar o espaço tangente separado aqui da variedade. E o que você faz é o seguinte, aqui dentro desse espaço tangente, talvez seja melhor desenhar ele como se fosse tridimensional, para enfatizar que ele pode ter dimensão grande. E aí, passando aqui pela origem, você escolhe um plano sigma. Plano, quero dizer, tem dimensão 2. E dentro desse plano você pega um disquinho pequenininho aqui, de raio epsilon, por exemplo. Então, cada vetor aqui é um vetor tangente na sua variedade.
Então o que você faz é, uma vez que você tem a geometria, você sabe o que é comprimento de curva, você pode definir o que é uma geodésica. Geodésicas são as curvas que minimizam o comprimento, pelo menos localmente. Então em cada uma dessas direções dadas por esse disco aqui, você sai no ponto P ao longo da geodésica correspondente. Então isso naturalmente vai gerar uma superfície aqui, passando pelo ponto P, que, é claro, vai depender do plano que eu escolhi. Mas o ponto é que agora eu posso definir, então, a curvatura. Talvez seja melhor só usar a notação aqui. Vou definir a curvatura correspondente a esse plano que eu escolhi como sendo a curvatura de Gauss dessa superfície S sigma em P. E eu posso fazer isso por causa do teorema do Gauss, né? Porque eu não preciso do ambiente, posso fazer as contas na superfície. Então agora para cada plano a gente tem uma curvatura. Cada plano aí dentro. Bom, isso é um objeto muito complicado, né? Os planos dentro de um espaço vetorial, isso é um pouco difícil de entender. Então o que você faz é simplifica um pouco o conceito, e aí chega na curvatura que vai desempenhar um papel importante nessa palestra, que é a chamada curvatura de Hit. Então o que você faz é o seguinte, você pega uma direção qualquer tangente, V, norma 1, por exemplo, você completa V numa base ortonormal do espaço tangente, e aí você define a curvatura de Hit na direção V como sendo a soma das curvaturas de cada um desses planos aqui, gerados por V e cada um dos vetores que eu usei para completar. Essa aqui é a soma das curvaturas do plano V e I, onde o I varia de 1 a n-1. Então, essa é chamada curvatura de Hit. E agora ela depende de uma direção, não mais de um plano. Ela depende de uma direção. E pode-se ver, se você aprende num curso de geometria riemanniana, que ele é um objeto, do ponto de vista algébrico, do mesmo tipo que a métrica. Ele é uma forma bilinear. Então, algebricamente, os dois são a mesma coisa. Essa é a curvatura de Hit. Se você quiser, você pode fazer mais uma simplificação. E aí você obtém um número. Quer fazer o seguinte, você pega uma base ortonormal completa do espaço, é um N, que é a origem, e aí você define a curvatura escalar, que também vai aparecer na palestra, no ponto P, como sendo a soma de todos os hits de cada uma das direções. Agora a base é completa, né? Vai de 1 a N. Então você pode mostrar que esse número não depende da base. E agora é um número. Quer dizer, toda vez que você calcula uma soma dessa, você perde informação, né? Você tinha um monte de curvaturas, agora você tem menos informação, e aqui você tem menos informação ainda, porque isso aqui é só um número. Tá? De alguma forma a curvatura está toda contida aqui, nas curvaturas dos planos. Muito bem, então vamos começar aqui acaba aqui a revisão dos conceitos clássicos de curvatura de geometria riemanniana. Bom, eu falei que a gente ia falar sobre encontrar formas especiais, e existe um teorema muito celebrado em matemática, que é chamado teorema da uniformização, que serve como modelo, ou protótipo, né, porque se tenta fazer depois. O que ele diz é o seguinte, dimensão 2, quer dizer, estamos no mundo das superfícies, e aí você pode olhar para aquelas superfícies que são fechadas ou compactas, por exemplo, uma esfera, uma superfície que você nunca consegue, está sempre passando perto de algum lugar, né? Existe um teorema que diz o seguinte, de topologia, a gente sabe exatamente quais são as superfícies que são fechadas, e aqui eu só vou desenhar as orientáveis. Mas também tem, para cada uma delas tem uma correspondente não orientável que contém uma faixa de Möbius, né, que é aquela faixa que vocês viram lá fora aqui do ímpar. Mas o teorema diz então que qualquer superfície fechada, do ponto de vista da topologia, é equivalente a uma dessas aqui. Tem uma lista que começa com a esfera, que não tem nenhum buraco, né? A gente diz que o gênero dela é 0. Depois, a mais simples depois da esfera é o toro, que tem gênero 1. Você pode seguir acrescentando buracos, né?
Então, bitoro já vai ter gênero 2 e assim por diante. Então, você tem essa lista infinita e acontece essa coisa espetacular que essa lista é completa. Ou seja, qualquer superfície fechada é homeomorfa ou é equivalente, né, do ponto de vista da topologia, a uma dessas daqui. Muito bem. Agora a pergunta é, dada uma dessas superfícies, cada uma dessas superfícies pode assumir várias formas geométricas diferentes, né? Ela pode se curvar de várias maneiras. A pergunta é, será que existe uma que seja especial? Se eu der, por exemplo, um toro, a pergunta é, será que existe um toro que é melhor do que todos os outros toros? Que assume uma forma geométrica mais bonita, digamos assim. E o teorema da uniformização responde essa pergunta. O teorema diz o seguinte, você tem uma superfície fechada, por exemplo, orientável. Digamos que ela vem com uma geometria, ou seja, ela já assumiu uma determinada forma geométrica. O teorema diz que sempre existe uma outra geometria, que eu vou chamar de G-til, e essa geometria pode ser escolhida de maneira a ter os mesmos ângulos que a geometria original. Isso significa que em cada ponto x ela é proporcional à original. Φ é uma certa função positiva, tal que a curvatura dessa nova geometria G-til é constante. Esse é o teorema. Ou seja, toda superfície fechada vem com formas especiais, vem com geometrias de curvatura constante. E não só isso, essa geometria pode ser escolhida de maneira a preservar os ângulos que qualquer geometria original dada. Esse é o conteúdo do teorema. Então, por exemplo, no caso a constante vai depender, o sinal dela vai depender da superfície. Se for esfera, vai existir uma de curvatura 1. Se for o toro, vai existir uma de curvatura 0. E a partir de gênero 2, você encontra geometrias de curvatura menos 1. E assim por diante. Certo? Mas é um teorema sensacional, né? Ele responde completamente a pergunta e meio que termina... Bom, não termina, mas é bastante satisfatório para a dimensão 2. Então, uma pergunta natural agora é o que a gente consegue dizer em dimensões mais altas. Isso aqui responde o problema em dimensão 2. O sonho seria conseguir um teorema que tivesse esse papel em dimensões mais altas. Então, como que a gente faz isso? A pergunta natural aqui é e dimensões mais altas. Bom, o natural, novamente, é procurar por geometrias de curvatura constante. Essas são as mais bonitas. Então, a gente tem várias noções de curvatura aqui em dimensões mais altas. Então, primeiro você poderia perguntar, essa aqui é a chamada curvatura seccional. Você poderia perguntar, será que a gente sempre pode colocar uma geometria de curvatura seccional constante? Assim como a dimensão 2, a resposta é não, porque isso é muito forte. Dimensão mais alta, você tem muito mais planos para considerar. Então, pedir que todas as curvaturas sejam iguais é muito, muito restritivo. De fato, só existem 3 modelos locais, que são o Rn, a esfera e o espaço hiperbólico. O Rn tem curvatura 0, a esfera curvatura 1, por exemplo, e o hiperbólico menos 1. E você pode verificar que a maioria, a grande maioria das variedades ou dos espaços não se enquadra em nenhum desses 3 modelos. Então você precisa relaxar essa condição. Isso é como pedir para resolver um sistema de equações que tem muito mais equações do que incógnitas. Em geral você não consegue. Então o que você precisa, que você percebe rapidamente, é que a noção mais natural é olhar para o HIT. Porque a minha incógnita é a métrica G, que você pode pensar como uma matriz N por N. O HIT também é uma matriz N por N. Então esse é o problema natural. São chamadas métricas de Einstein.
se diz que uma métrica é de Einstein quando o hit dela, em qualquer direção, dá sempre constante. Constante C. Então a pergunta agora, eu dou uma variedade, que pode ter uma topologia bem complicada. Será que nessa variedade existe uma métrica de Einstein? Essa é a pergunta que a gente quer tocar aqui na palestra. Vocês podem ver que o nome do Einstein associado a esse conceito, né? Porque isso aqui é muito importante em física, né? Em particular em teoria da relatividade geral. As equações de Einstein são escritas em termos da curvatura de Hit. A métrica representa o campo gravitacional e o Hit diz como é que a matéria influencia o campo gravitacional. As equações que descrevem isso são escritas em termos dessa curvatura de Hit. Então é muito importante física também. Então a análise geométrica, né, como eu falei, ela teve um marco inicial que veio na década de 70. Na verdade, se você pensar aqui filosoficamente, né, essa história de resolver problemas geométricos com métodos analíticos, ela é muito mais antiga. Mas o termo análise geométrica começou a ser usado sistematicamente depois da década de 70. Eu não vou definir aqui com precisão os conceitos, vou só dar uma ideia, né? Conjectura de Calabi. O Calabi propôs essa conjectura em 1954. E a ideia é a seguinte, a gente quer dizer, o sonho é generalizar o teorema da uniformização. E existem duas maneiras naturais de se fazer isso. A razão é a seguinte, que em dimensão 2, né, a gente viu aqui que o teorema da uniformização fala sobre geometrias que são conformes. Né? Quer dizer, conforme significa que preserva ângulos. E se vocês lembram de um curso de análise complexa, vocês vão se recordar de que as transformações conformes são quase a mesma coisa que as transformações holomorfas. Né? As holomorfas são aquelas conformes que preservam orientação. Então, você tem esses dois mundos, o mundo das holomorfas e o mundo das conformes, que coincidem essencialmente em dimensão 2, mas não em dimensão mais alta. Então, se você quer generalizar o teorema da uniformização, você pode optar pelo caminho complexo, que é o caminho das funções holomorfas, ou optar pelo caminho conforme. E aqui eu vou falar rapidamente dos dois. Conjectura de Calabi adota o ponto de vista complexo. Então a ideia é que agora a gente vai estudar variedades que são complexas. Quer dizer, agora os sistemas de coordenadas, as coordenadas vão ser complexas, né? A sua variedade. Então esse N agora é a dimensão complexa. E você pede que as mudanças de coordenadas sejam transformações holomorfas. Então esse é um mundo bastante bonito, né? Você tem uma riqueza muito grande de variedades complexas. Elas servem muito para dar exemplos, né, de vários fenômenos, chamadas variedades complexas. Isso é um caso particular das reais, porque o espaço complexo AN pode ser identificado com o R2N, né, como a gente sabe. Então a ideia era, dentro do mundo de variedades complexas, né, tentar encontrar novamente formas especiais. O que a conjectura de Calabi falava, mais ou menos, né, não dá para eu escrever aqui a conjectura, só quero dar uma ideia. Ela dizia o seguinte, você tem dois mundos, né, do lado esquerdo, você tem o mundo de todas as possíveis geometrias. Você está com uma certa variedade complexa fixada. Do lado direito, você tem o mundo das possíveis curvaturas. Onde curvatura aqui é a curvatura de Hit. Tá? Para quem sabe mais um pouquinho, esse mundo aqui é a primeira classe de Chern. Então, o que o Calabi conjecturou é que deveria haver uma bijeção entre esses dois mundos aqui. Ou seja, dada uma geometria, é fácil calcular a curvatura. O problema é pegar uma determinada curvatura e conseguir encontrar uma geometria que tem exatamente aquela curvatura. Então essa volta aqui, tentar encontrar a geometria, consiste em resolver uma EDP. E o ponto é que essa EDP é altamente não linear.
Ela envolve algo como determinante da Hessiana, por exemplo. Enfim, essa era a conjectura, né? Conjectura central aí no assunto. Tem a ver com o problema das métricas de Einstein. Ela foi resolvida pelo matemático chinês Xing-Tung Yao em 76. E com isso ele resolveu, né? Ou seja, ele mostrou que a resposta é sim. Ele resolveu a EDP e com isso ele ganhou a medalha Fields em 82. Então, é mais ou menos nessa época que começa a se usar o termo análise geométrica por causa dessa grande conquista do Yao, né? Muito bem. Então, como eu falei, consiste em resolver uma EDP altamente não linear. Tá? O Yao usou o conhecido método mais antigo da matemática. Vocês conhecem qual é, não? É o chamado método da força bruta. Ou seja, o ponto é que quando você quer tomar um limite, né, se vocês já fizeram um curso de análise, vocês vão lembrar do teorema de Azoulay-Ascoli, que diz que se você consegue controlar, por exemplo, as derivadas, você consegue tirar um limite. Então você precisa controlar as derivadas. E o que Yao fez foi, para resolver, ele precisou controlar derivadas até a terceira ordem. É um trabalho altamente não trivial. Então essa é a resposta pelo caminho complexo. Como eu falei, né, você pode adotar também o ponto de vista conforme. E aí, isso cai naturalmente no problema que é conhecido como problema de Amab. Então, o problema de Amab, a pergunta é exatamente análoga a essa aqui. Problema de Amab, que foi colocado em 1960 por ele. Quer dizer, você vê que a análise geométrica, de certa forma, já veio antes, né? Como eu falei. O que ele perguntou foi o seguinte, né? Dado um espaço com uma geometria, que é uma variedade fechada, procurar uma geometria conforme significa procurar essa função aqui, que é a função de proporção, né? Então, o que ele perguntou foi o seguinte, será que existe, isso é um problema, né? Existe uma outra geometria, G-til, que tem os mesmos ângulos que a original, e que tem a propriedade de que a curvatura escalar é constante, com curvatura escalar, constante. Eu percebi que eu dei um salto aqui, vou voltar daqui a pouco para a conjectura de Calabi, tá? Talvez seja melhor voltar agora. Esqueci de comentar o impacto disso daqui, né? Então, a conjectura de Calabi, como eu falei, era central aqui em análise complexa, né? Eu poderia citar aqui várias implicações. Uma que eu gostaria de mencionar é a seguinte. Acontece que em certos exemplos, né, para certas variedades complexas, se você olha para as possíveis curvaturas, você encontra o zero lá. Ou seja, para certas variedades, a curvatura zero é uma possibilidade, que é quando a primeira classe de Chern é zero. Então o teorema do Yao diz que para essas variedades existe uma geometria que tem HIT igual a zero. Então essa é uma das grandes consequências da conjectura de Calabi, que ele deu os primeiros exemplos de variedades fechadas. Primeiros exemplos não triviais, com curvatura zero. Curvatura aqui, no caso, o HIT. Por que não triviais? É muito fácil construir um exemplo trivial. Você pega o espaço euclidiano tem curvatura zero. Então você pega, por exemplo, um cubo. Como você quer um exemplo que seja fechado, o que você pode fazer é identificar os lados opostos desse cubo. Ao fazer isso, você obtém um toro. Só que esse toro tem a mesma geometria do espaço euclidiano, porque ele foi obtido a partir do espaço euclidiano por identificações. E o toro tem curvatura zero. O ponto é que a geometria é trivial, né? Todas as curvaturas são zero, inclusive aquelas dos planos. É muito mais difícil encontrar um exemplo em que
As curvaturas podem ser, por exemplo, você pode ter um plano com curvatura positiva, outro negativa, mas de alguma forma quando você soma, que é o HIT, dá zero. Então esses exemplos foram encontrados pela primeira vez pelo Yao. Não são explícitos, porque são obtidos através de um processo de limite, mas isso já foi, isso era uma das grandes perguntas da época. Elas são chamadas variedades de Calabi-Yau, em homenagem ao Calabi e ao Yau, claro, né? São essas variedades com HIT igual a zero. E elas têm relevância em física, né? Na chamada teoria das cordas. Eu não sou especialista, mas elas têm impacto muito grande na chamada teoria das cordas. A conjectura, quer dizer, em algumas teorias, se prevê que o universo, ao invés de ter 4 dimensões, né, 3 do espaço mais 1 do tempo, ele teria 10, em que as 6 dimensões remanescentes estariam circulando aí numa variedade de Calabi-Yau. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem um espaço, 3 dimensões de espaço, 1 do tempo, e aqui você teria uma Calabi-Yau passando aqui. De dimensão complexa 3, real 6. Mas isso, é claro, é especulativo. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um físico das cordas, né? Você falou isso, a cada 2 minutos ele solta a palavra Calabi-Yau. Né? Então está o tempo todo lá isso daí. Bom, voltando aqui, né, ao mundo conforme, a ideia é tentar sempre generalizar a uniformização. Então, o Yamaga perguntou em 60, se dada uma geometria arbitrária, é possível encontrar uma outra conforme com curvatura escalar constante. Esse era o problema. Novamente, a solução precisa resolver uma EDP não linear. É por causa dessa não linearidade que o mundo é interessante, né? Senão não teria graça. Bom, o Yamaga propôs esse problema em 60. Nesse paper ele achou que resolveu, quer dizer, no paper ele disse que prova, ele disse que é verdade, né? No paper ele disse que é verdade. Depois eu fiquei sabendo que ele morreu em 60, né? Então ele morreu achando que tinha resolvido o problema. Mas o erro foi encontrado pelo Truniger em 68. Foi o que encontrou o erro, que é um analista. É interessante isso, quer dizer, é um cara que vem da análise, né, encontrou um erro lá no paper da geometria. E depois o problema foi finalmente resolvido através dos trabalhos do Oban em 76 e do Rick Shen em 84. Então a resposta é sim. Sempre é possível encontrar essa geometria aqui, mas o ponto é que ela não é única. E a gente volta dentro daquele tema básico, a situação em que quando você não tem unicidade, você quer estudar o espaço inteiro de soluções, ou seja, o espaço de Moduli. Então isso também foi uma das grandes conquistas na análise geométrica. Vocês veem que durou 24 anos. Eu não vou escrever a equação aqui, mas se eu escrevesse, os analistas presentes iriam rapidamente identificar que é exatamente a equação interessante para análise. Tem um expoente lá que é exatamente o expoente certo para que os fenômenos interessantes aconteçam. Então é curiosa essa relação, né? Bom, mas o ponto é que você quer estudar o espaço de soluções e o Rick Shen, então, começou a fazer isso. Ele queria desenvolver uma teoria, chama teoria de Morse para o problema. Ele lançou uma conjectura chamada conjectura da compacidade. Ele conjecturou que, não vou escrever aqui, mas digamos que ele conjecturou que que o conjunto das soluções, que o conjunto de soluções é compacto. É sempre compacto, exceto no caso, tem uma exceção, que é o caso da esfera canônica. A esfera canônica, que é a esfera de raio 1, por exemplo, ela tem muita simetria e acaba que o espaço de soluções é não compacto.
Quer dizer, a ideia é, você tem esse espaço de soluções, a primeira coisa que você pergunta é, será que elas podem degenerar de alguma maneira? Então, o que ele conjecturou é que não, elas não degeneram. Tá? Esse seria o passo inicial para tal teoria de Morse. Então, essa conjectura é de 88. E agora eu falei que pelo meio, né, eu iria passar um pouco sobre as minhas contribuições. A gente conseguiu, existe uma série de 3 papers que resolvem completamente a conjectura. Tem um paper bastante surpreendente do Brendel, em 2008, em que ele prova que a conjectura é falsa, se a dimensão é maior ou igual que 52. Um número curioso. Logo depois eu trabalhei com ele, e nós conseguimos provar que a conjectura é falsa a partir de 25, né? 25 já é falsa. E tem um terceiro paper, em colaboração, sou eu, o Cury e o Shen, em que a gente prova que a conjectura é verdadeira se a dimensão for até 24. Então a resposta completa é verdadeira se o n é menor ou igual a 24, e é falso se n é maior ou igual que 25. Isso foi uma grande surpresa. Todo mundo esperava, inclusive eu, que a conjectura fosse verdadeira em todas as dimensões. Essa razão aqui a gente não entende ainda bem, é uma razão essencialmente algébrica, né? É um problema que eu considero muito interessante, né? Ter uma interpretação mais profunda de por que essa dimensão. Mas deixa eu dizer aqui que, lembra que o Yamabe colocou o paper em 60, a solução veio em 84, que dá 24. Capacidade a gente provou em 2009, é 25, né? Então, para quem é supersticioso aí, né? Uma possível razão aí. Agora sim, né? Bom, então no tempo que me resta, deixa eu falar sobre o coroamento aí, digamos, recente da análise geométrica, que é o trabalho do Perelman, chamada conjectura de Poincaré. A conjectura de Poincaré foi resolvida com os chamados fluxos geométricos. Eu vou resumir aqui a história, tá? Mas antes de falar do fluxo que resolveu a conjectura, a conjectura de Poincaré dizia o seguinte, né? Só para escrever aqui. Conjectura de Poincaré, de 1904, se não me engano, dizia o seguinte: você quer entender essas variedades, essas superfícies, né? N-dimensionais. Dimensão 2 a gente tinha a uniformização, que respondia tudo. Dimensão 3 é bem mais complicado. E o Poincaré conjecturou que se você tem um espaço de dimensão 3, que é fechado, a variedade fechada, que é simplesmente conexa, isso aqui significa que, simplesmente conexa significa que não tem buracos, ou seja, que todo laço pode ser deformado num ponto sem sair do espaço. Ele conjecturou que essa variedade deveria ser esfera. Do ponto de vista topológico, é uma conjectura puramente topológica, 1904, que, como vocês vão ver, demorou 100 anos para ser resolvida. A demonstração vai muito além da topologia, né? É um exemplo, às vezes técnico, mas muito bonito de combinação de ideias. Você combina ferramentas que vêm da análise com ideias que vêm da geometria. Mas antes, deixa eu só comentar um fluxo aqui mais simples, só para dar uma ideia, que é chamado fluxo da curvatura. O que você faz é o seguinte: imagina que você tem uma curva plana, fechada. Ela pode ser muito complicada. Em cada ponto você pode pegar o vetor perpendicular de norma 1, né? Por exemplo, que aponta para dentro. E aí você multiplica esse vetor pela curvatura. Esse é o chamado vetor curvatura. É a curvatura com uma direção. Então, por exemplo, aqui nessa região o ângulo está aumentando, a curvatura é positiva, ela aponta para dentro.
Aqui o ângulo diminui, a curvatura está apontando para fora, com intensidades talvez diferentes, né? E assim vai, né? Aqui aponta para fora, para dentro. E aí você quer resolver a seguinte equação. Você quer fazer a curva se movimentar no tempo na direção do vetor curvatura. Esse é o chamado fluxo da curvatura. Então a equação é, se eu chamar a curva de alfa de S, por exemplo, você introduz o parâmetro tempo, e a equação é essa aqui. Então essa é uma equação de curvas planas que é exatamente análoga, se você escreve direitinho o que é curvatura, a equação do calor em física. E a equação do calor tem esse papel de que a temperatura com o tempo vai uniformizando. Né? Quer dizer, você começa com uma determinada distribuição aleatória, aos poucos o calor vai fluindo da região mais quente para mais fria e no limite você espera ter uma temperatura constante. Aqui o fluxo é bastante parecido, a diferença é que você troca a temperatura pela curvatura. Então, à medida que a curva evolui com o tempo, é a curvatura que vai sendo uniformizada. E isso é um teorema muito bonito, que diz o seguinte, diz que primeiro tem um trabalho do Gauge e do Hamilton, em que eles analisam um caso de uma curva convexa. Se você começa com uma curva convexa, o que vai acontecer é que nessas regiões onde a curvatura é mais alta, né, essas regiões vão entrar mais rápido, né? Mais rápido do que aqui em cima, por exemplo. Então ela tende a arredondar, e de fato ele provou que com o tempo isso aqui vai desaparecer num ponto, em tempo finito, mas antes de desaparecer nesse ponto, você vai ver quase um círculo perfeito. Quer dizer, ele tem um efeito de arredondamento com o tempo. Ele provou isso no caso convexo. Mas o sensacional é o teorema do Grayson, isso é da década de 80. O Grayson mostrou que isso acontece com qualquer curva plana, fechada, desde que não se auto-intersecte. Você pode desenhar a coisa mais complicada do mundo aqui. Curva assim, por exemplo. Ele mostrou que se você evolui na direção da curvatura, ela nunca vai se auto-intersectar, ela vai começar a se arrumar, né? Então tem regiões aqui que entram, outras regiões que saem, ela começa a se arrumar, e em algum momento ela fica convexa. E aí quando ficou convexa, a gente já sabe pelo Gauge e Hamilton que ela vai contrair num ponto e vai arredondar antes de fazer isso. Então se você colocar aqui a sua curva no microscópio e ampliar a figura, você vai ver quase um círculo perfeito. Então esse teorema é sensacional porque ele funciona para qualquer curva. Eu tenho alguns vídeos aí para mostrar. Você pode ir. Então, eu sempre tinha dificuldade para encontrar esses vídeos na internet, né? É difícil achar assim site de alguma pessoa que já fez a simulação e tal. Até que eu descobri a solução definitiva para os meus problemas, né? O YouTube. Você bota lá no YouTube. Esse não foi do YouTube não, mas deixa eu falar que nesse exemplo aqui, o que está acontecendo é que à medida que você evolui a curva, ela vai para um ponto, né? Mas para visualizar melhor, você pode fazer um zoom para que a área fique constante. E aí se você faz isso, ela converge para um círculo. Então esse é o fluxo da curvatura normalizado pela área. Tem um outro aqui que... Bota esse flower aí. Consegue tocar? E tem uns desenhos que mostram inclusive a setinha da curvatura, né? Esse foi do YouTube. Você mostra o efeito aí. Só que ele está um pouco lento, né? Mas ele vai acabar contraindo para um ponto. Tá? Ok. Então esse é o fluxo da curvatura. E o interessante é que esse é um fluxo altamente eficiente, tá? O tempo que leva para a curva desaparecer num ponto é exatamente a área sobre 2π. É exatamente esse aqui. Então você sabe, a priori, quanto tempo vai levar para ela desaparecer num ponto. Então você pode imaginar uma cobrinha, né, bem fina assim, que você dá, sei lá, 3 bilhões de voltas, uma área super pequena.
ela vai se desenrolar, vai convergir para um ponto bem rapidamente. Você pode depois dar, sei lá, mais 4 trilhões de voltas com a mesma área, novamente vai levar o mesmo tempo para desaparecer. A figura está lenta, né? Mas o fluxo é rápido. Tem que dar um fast forward ali. Ok. Então, no tempo que falta, 5 minutos, vou voltar aqui para a conjectura de Poincaré. A ideia é, então, mostrar que uma variedade fechada, simplesmente conexa, tem que ser uma esfera. E a ideia fundamental vem da geometria. Quer dizer, a ideia é que você tem essa variedade que você não sabe que é uma esfera, né? Você pode colocar nela uma geometria, mas, em geral, essa geometria vai ser muito irregular. As curvaturas vão ser positivas, negativas. Você não tem controle nenhum sobre uma geometria aleatória. Mas a geometria te diz que se você, por acaso, conseguir encontrar uma geometria que tenha curvaturas constantes, então a geometria te diz que ela tem que ser uma esfera. Então, o objetivo aqui é encontrar, vou resumir a história, né? Encontrar uma geometria de curvatura constante. Se você fizer isso, acabou o problema. E o Hamilton, em 1982, ele lançou a ferramenta chamada fluxo de Hitch. Em 82, ele lançou o fluxo de Hitch. Que a ideia é você evoluir a geometria, que lembra que isso aqui é um produto escalar. Então, se você pegar, por exemplo, um vetor, você vai evoluir esse comprimento na direção de menos 2 vezes o Hitch. Lembra que isso aqui é do mesmo tipo que a métrica. Então, essa equação faz sentido, e se você olha em coordenadas, né, ela é uma espécie de equação do calor para geometrias. Só que ela é altamente não linear, e o mundo aqui é bem mais complicado do que no caso de curvas. Então, o que vai acontecer é o seguinte: o Hamilton provou uma série de coisas interessantes, né? Isso aqui foi em 82. Em particular, ele fez uma coisa parecida com o Gage Hamilton aqui. Ele mostrou que se você começa com uma geometria que tem Hitch positiva, ele mostrou que com o tempo isso desaparece em tempo finito e arredonda no final. Mas o problema é que você pode ter exemplos assim, com um pescoço bem fino, em que a curvatura do pescoço é muito maior do que no resto da variedade, e o que vai acontecer é que com o tempo isso aqui vai desaparecer antes do resto da variedade. O que se chama de singularidade. A grande contribuição do Perelman foi as singularidades fazem parte, né, a gente não pode evitar. Essa coisa aqui das curvas planas sempre arredondar é muito excepcional, né? Não tem nenhum outro fluxo que faça isso, que eu conheça. Bom, tem o fluxo de Hitch em dimensão 2, que de fato sempre arredonda. Mas são situações bem excepcionais. Então o que o Perelman fez foi ele entender o que acontece aqui. Só terminar aqui. Ele mostrou que a singularidade é sempre, se você faz um zoom aqui, você vai ver quase um cilindro, naquela região ali, e aí o que ele faz, ele corta o fluxo aqui, cola 2 bolinhas, e continua, cada pedaço ele continua novamente com o fluxo de Hitch. Isso aqui é o que se chama de cirurgia. Então ele desenvolveu o fluxo de Hitch com cirurgias. E aí ele mostra que você pode ter mais cirurgias, vai cortando. No final das contas ele mostra que num determinado momento todos os pedacinhos vão arredondar. E aí ele raciocina para trás, bom, se todo mundo no final é uma esfera, eu concluo que no início a figura que eu tinha que ser também uma esfera. Quer dizer, uma combinação de ideias de geometria com técnicas da análise. Isso foi bem recente, né? O trabalho dele foi 2002, 2003. Então ele resolveu a conjectura de Poincaré com análise geométrica, ganhou a medalha Fields em 2006. Também ganhou o prêmio de $1 milhão que havia para essa conjectura, né? Existe uma coleção de 7 problemas, 1 milhão para cada um, dados pelo Instituto Clay. Isso, se não me engano, no ano passado. Só que basta dizer que ele recusou a medalha Fields e recusou $1 milhão também. Mas o Perelman não é o geômetra analista tradicional, não. Então.
Legal. Não tome ele como modelo do... Bom, tem até um trabalho excepcional do Perelman, né, completando o programa lançado pelo Richard Hamilton. Bom, só terminando que é uma área bastante ativa, existem vários problemas em aberto, né? Isso tem tido impacto também em geometria riemanniana, que eu não tenho tempo para discutir aqui, mas conjecturas antigas, da década de 60, têm sido resolvidas com fluxos geométricos. Eu mesmo fiz uma aplicação do trabalho do Perelman para um problema de deformação, mas enfim, é uma área ativa, muitos problemas, a gente espera que eles sejam resolvidos aí nos próximos anos. Vou parar por aqui, obrigado.